Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações. Agora que eu tô vendo aqui, ó, o caixãozinho do Fluminense, tal, do Fluminense e do Corinthians aqui, ó. E vai cair, hein? Vai cair, hein? Os dois se pegam aí no Campeonato Brasileiro, né? E o Fluminense, quando eu falei que o Santos ia cair depois daquela zoação, aquela brincadeira do sorteio, o Santos caiu, né? Então tá aí, ó, o caixãozinho só esperando pra gente fazer uma festa aqui, zoar os tricolores. Bom, curte, se inscreve no canal, vamos falar de Vasco, que é o que importa. Antes, só quero falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Batemos mais um green ontem, mais um bilhete, a gente pegou com o gol do Botafogo e o título do Real Madrid. Esse aqui ele foi mamão com açúcar, né? Hoje eu vou tentar buscar isso aqui, ó, tem La Liga, Campeonato Espanhol, o Atlético de Bilbao pega o Getafe, vou tentar um gol do Atlético de Bilbao, e Real Betis contra o Girona para sair mais de um gol nessa partida. Ponto? Fácil? Aí tem o Ajax contra o Panathinaikos, dupla chance. Ajax tá dando uma odd de 1,75. Vou tentar buscar esse bilhete, vem comigo também. O link tá no primeiro comentário fixado, você vai clicar, vai abrir essa janelinha, o código promocional é do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Tem que jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vamos falar aí de uma informação trazida pelo jornalista César Luiz Melo. Lembra que eu falei ontem aqui da dificuldade de achar um caminho, uma solução para a saída do Galdames? Esse jogador limitado, fraquíssimo, tanto para marcar, tanto para apoiar. Jogador muito meia boca, recebendo R$ 500 mil no Vasco. Esse absurdo desse contrato de um jogador trazido do Genoa, para mim é uma clara lavagem de dinheiro. Até grana pagaram para o Genoa para um contrato que já estava acabando. Estava acabando o contrato, já estava final de contrato. Ele podia assinar e sair de graça, mas o Vasco ainda pagou uma compensação final. O Vasco é bonzinho, cheio de dinheiro, né? Tá sobrando, né? Então, assim, muita dificuldade de você se livrar de um jogador ruim com um salário tão alto. Só que apareceu uma solução. O jornalista, como eu falei, o César Luiz Melo, trouxe uma informação de que o Galdames está para ser anunciado pelo São Lourenço. Ele deve se tornar, nas próximas horas, o novo reforço do time argentino. Há ali uma conversa entre o Vasco e o São Lourenço, uma negociação para que o salário seja dividido. É isso aí. Porque se não for assim, meu amigo, não sai. O Zé Gabriel, que foi emprestado para o Curitiba, o Vasco está pagando parte do salário do cara. Se eu não me engano é 300 mil, o Vasco está pagando 150 mil. Daqui a pouco eu vou falar de salário alto no futebol brasileiro e fair play financeiro, que é um assunto aí que chamou a atenção com duas pessoas. Daqui a pouco eu vou trazer isso para você, tá? Então tá aí o Galdames, que pode sair nas próximas horas do Vasco, engrossando a fila de jogadores saindo. Você vê que vários jogadores estão saindo. O Vasco teve que desembolsar uma grana lá para pagar o Cleiton, para poder emprestar ele. Agora, paga parte do salário do Zé Gabriel, vai pagar parte do salário do Galdames. É isso. Ou faz isso ou fica com essa folha, com esse bando de jogador inútil, sem fazer absolutamente nada na temporada, né? Então, o Pedrinho está tentando achar um caminho, uma solução. Bom, o Vasco contratou o Daniel Brito para ser coach da SAF Cruz Maltina. Isso é uma informação trazida pelo Paparazzo Rubro-Negro. Mas por que logo pelo Paparazzo Rubro-Negro? Porque o Daniel Brito era coach do Flamengo. 7 anos trabalhando como coach do Flamengo, pulou o muro, agora vai trabalhar na SAF do Vasco da Gama. Tá aí uma informação, então, sobre o novo profissional para o departamento de futebol. Tomara que ajude aí no mapeamento. Eu vejo muita gente metendo pau em coach, dizendo assim, como é que o coach trabalha para trazer para o Vasco o Zé Gabriel, o Galdames. Mas aí você tem que levar em consideração também, principalmente com relação a 777, que não adianta o scout mapear e achar as melhores oportunidades para o torcedor do Vasco, para o Vasco pensar em título, se a empresa não está aliada a essa filosofia.
Quem te garante que o scout não trouxe ali um Michael, não trouxe um Cuejá, não trouxe um jogador de alto nível, um jogador melhor para o Vasco, uma oportunidade, só que a empresa que não quis contratar. Então é muito fácil você só detonar o scout, porque veio só refúgio, veio só jogador que não presta, sem levar em consideração todo o contexto ou toda estrutura. Então tá aí o Daniel Brito, novo profissional nesse departamento na SAF do Vasco. Bom, sobre a Copa do Brasil, o sorteio da Copa do Brasil será na segunda-feira. Vamos conhecer aí tanto o time que a gente vai enfrentar, sorteio na CBF, aquele sorteiozinho Mandrake, pararam de ser Mandrake, né? Chamou muita atenção as sacanagens, agora pararam com aquela bolinha no meio, aquela bolinha que você puxa e depois devolve. Agora não, agora estão fazendo um negócio tanto que agora você vê que antes, quando não teve essa denúncia lá do Roger, né, no sorteio, daquela mulher das bolinhas, nunca que você ia ter um confronto Flamengo e Palmeiras numas oitavas de final da Copa do Brasil, mas nunca, teve 2, 3 sorteios que foi esses que foram manipulados lá na CBF, que ou antro para ter gente pilantra, ou antro para ter bandido, ladrão, safado e corrupto, é a tal da CBF, né? Quando fizeram esses sorteios lá, todos os times grandes pegavam times pequenos. Era assim. Agora não. Agora você já meteu logo numa oitava de final só Flamengo e Palmeiras. Aonde que isso aconteceria se tivesse rolando aquela falcatrua de sempre, né? Então, parece que agora as coisas estão sendo à vera, pelo menos com relação ao sorteio. Segunda-feira a gente vai conhecer o nosso adversário, né? E aí, os jogos, além dos nossos adversários, vai rolar o chaveamento também, tá? A gente vai saber se passar nas quartas quem que a gente pega na semifinal. E aí também os jogos de ida e volta, quem vai ser o mandante no primeiro jogo e quem vai ser o visitante. A expectativa é que o sorteio aconteça na segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 19/8, e no dia 27/8, ou na semana do dia 27/8, que é a outra semana, já role o primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil, tá? Então tá aí informações que muita gente estava esperando para saber sobre esse sorteio, tá? Esse chaveamento e quem é que a gente vai pegar. Agora eu vou trazer 2 entrevistas que me chamaram a atenção. Uma do CFO do Vasco, diretor financeiro, que é o Rafael Viana, lá no canal Esportes Marketing, no YouTube. Ele fala da emoção que foi vir trabalhar no Vasco, o time do coração dele, ele que ajudou a reestruturar o departamento financeiro do Cruzeiro junto com o Ronaldo, ele é diretor financeiro, tá? Então ele chegou para a vaga tem pouco mais de um mês, e aí ele vai falar de como é essa situação de trabalhar no time que ele torce. Como se fosse um filho, é quase como um time do coração, né? Mas eu imagino que deve ser uma coisa diferente ser CFO do time do coração. A primeira coisa que eu achei mais diferente quando fui trabalhar com futebol é que você trabalha com um propósito de verdade. Existe realmente um propósito muito grande, você consegue ver o impacto das suas ações no dia a dia, com a torcida comemorando no estádio, se aquele jogador vai bem ou vai mal, aquele jogador que você escolheu, que fez parte da contratação, da negociação. Então, trabalhar com futebol já existe muito propósito em qualquer clube. Você pode trabalhar no seu arquirrival, que você vai ter muito propósito, né? E quando a gente vai trabalhar no time de coração, mexe mais ainda, né? E comigo, eu tô só um mês lá, mas vieram muitas lembranças de infância, muita lembrança do meu pai, do meu tio, que me levava em São Januário. Naquele dia que eu entrei em campo, eu lembro muito daquele dia. Tem umas fotos com o Bebeto, com o Edmundo também, que eu não sei onde é que tá, só encontrei aquela, minha mãe guardou, mas tem outras fotos. Então traz muitas lembranças do passado. Realmente o impacto que a gente quer fazer se torna maior, né? Porque tem paixão envolvida, né? Tem trabalho e paixão. E conciliar a paixão com o trabalho realmente é maravilhoso, né? A paixão pelo Vasco, que talvez tivesse um pouco adormecida, mas quando você vai em São Januário, você fala com as pessoas, quando você bota a camisa de novo, tudo volta muito rápido, né? Porque é uma emoção muito grande. Todo mundo é louco por futebol no Brasil, né? Então é um negócio muito gostoso, muito diferente mesmo. Bom, agora o Rafael vai explicar como que ele encontrou a SAF do Vasco, porque ele chega no meio num momento turbulento ali, depois do associativo retomar o departamento de futebol, né? Então ele vai explicar como é que estava organizado a SAF do Vasco, como é que ele encontrou os processos dentro do departamento de futebol. Legal. Então, Rafa, já que você já falou, né, do seu passado com o Vasco, como que é trabalhar no time do coração, agora acho que a pergunta que me vem à cabeça, a primeira pergunta, você chegou no Vasco, né, chegou lá, no primeiro dia, o que você encontrou lá? Como que tá a situação do Vasco? A situação do Vasco é um pouco diferente, né?
talvez diferente do que se a gente estivesse falando com empresa, né? Futebol não seria tão diferente, né? Porque a gente tem uma questão de questionamento de quem tem o controle do Vasco, né? A 777 tinha o controle do Vasco, o Vasco conseguiu aquela liminar, então o Vasco Associação hoje tem o controle do Vasco. Então, existia um gap de controle, os executivos antigos indicados pela 777 tinham saído, e quem estava fazendo a gestão era o Vasco Associação, né? Que você não tinha nenhum executivo, você não tinha ninguém lá no dia a dia. Então, foi formado um comitê para fazer essa gestão interina até a contratação do CEO e do CFO, né? Então, as coisas estavam um pouco não com tanto direcionamento estratégico, não no futebol. O futebol estava andando, o Felipe estava lá, mas a parte de back-office, marketing, comercial, ela precisava de algum direcionamento. Finanças também, né? As pessoas que estavam ali, elas estavam ajudando a apagar um incêndio, né? E é como se a gente começasse uma nova fase no Vasco. Realmente, todo o planejamento que tinha sido feito, ele não vai funcionar, porque você esperava um aporte de 300 milhões de reais, 340 milhões de reais agora, em setembro, e tudo indica que ele não vai acontecer, né? A gente não sabe só depois que o tempo passar. Então, o planejamento todo muda, né? Com base nessa premissa, você vira de um negócio que deveria entrar em crescimento e é um negócio que está em reestruturação, mais uma vez, né? Então, essa fase do negócio, esse momento do negócio muda tudo, né? Tem muita coisa bem feita, né? É uma empresa realmente, existem processos, tem alguma coisa feita, mas também tem muita oportunidade, né? O Vasco tem muitos problemas hoje de caixa, a situação financeira é bastante complexa, né? Mas eu vejo mais oportunidades do que problemas, porque o Vasco é tão grande, se a gente colocar mais energia no lugar certo, eu tenho certeza que a gente consegue aumentar muito a receita e sair dessa fase bem mais rápido do que a gente imaginava, né? Mas, cara, é trabalho, é sentar alguém lá, assumir a responsabilidade, dar direcionamento para as pessoas, tem muitas pessoas boas lá, e construir o que precisa ser construído. Para finalizar, vou deixar duas participações para falar de fair play financeiro na situação envolvendo o futebol no Brasil, né? Uma é ele, o Rafael Viana, né, que ele fala do desafio de montar times, as metas, né, o que o clube ou o torcedor espera, né, a situação envolvendo outros times que eles gastam mais do que recebem. Por exemplo, a gente está vendo aí uma situação lá no Internacional que montou um elenco caríssimo para disputar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, e já voou da Libertadores, da Copa do Brasil, só está no Brasileiro brigando para não cair, passando por um problema seríssimo de caixa, não tem dinheiro para pagar salários, muitos problemas, tendo que vender jogador, isso acontecendo não só lá, Fluminense também está passando pelo mesmo processo, investiu em contratações pensando em Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, saiu da Copa do Brasil, pode ser eliminado na Libertadores e brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, e isso aí é uma situação desesperadora para eles. Então, assim, os clubes que gastam contratam grandes jogadores, como o Corinthians está fazendo. O Corinthians está aí sendo denunciado na FIFA, denunciado na CBF, devendo uma fortuna de construção de estádio, juros para banco, enfim, passando um inferno político astral, denúncias até de PCC entrando dentro do Corinthians para colocar dinheiro e contratando. Não para de contratar, todo dia que você abre as páginas esportivas, o Corinthians está contratando um jogador. Então, ele fala sobre essa situação, né, de não ter um controle de gestão, de não ter fair play financeiro, de pensar no agora e não pensar no médio e longo prazo. E no final, vou deixar também o polêmico, que é o CEO, o presidente lá do Atlético Goianiense, que foi o nosso adversário recentemente na Copa do Brasil, falando também sobre fair play financeiro, que a futebol está ficando inviável no Brasil. Segunda divisão, você já está pagando salário para jogadores de 100, 150, 200 mil reais. Ele falou que isso precisa ter um teto, precisa ter um limite, porque vai chegar no momento que não vai ter como colocar times em campo, que não tem como concorrer com os SAFs e clubes no Brasil que pagam salários de 500, 600, que tem 5, 6 jogadores de 600 mil reais, 1 milhão, pagando 100, 200 mil, como ele paga para os jogadores que estão disputando a Série A, né? Enfim, vou deixar um apanhado aí, eu quero a sua opinião sobre o que vai falar o CFO do Vasco, Rafael Viana, que é o nosso diretor financeiro, e o que vai falar o presidente do Atlético Goianiense, que é um cara sincerão, que fala muita coisa, inclusive
Já vi ele detonando time, elenco, técnico, coisas que eu acho que não concordo, acho que roupa suja tem que lavar em casa, mas é um cara que fala muito sobre futebol brasileiro para reflexões futuras, tá bom? Curte, se inscreve no canal, fique com Deus, deixa a sua opinião e saudações vascaínas. De camisa, mas te ouvindo falar da dificuldade de você traçar um budget para planejar o seu futebol, o quanto você pode gastar no ano. E você, obviamente, você estuda a sua empresa, mas você faz um estudo de mercado. E você sabe qual é a receita do seu concorrente, quantos outros clubes estão gastando. E aí, em dado momento, chega aquela janela e você começa a ver seus concorrentes gastando muito mais do que eles têm. Então, quando a gente fala aí de fair play financeiro, de doping financeiro, né, que são os clubes que estão endividados e que gastam muito mais do que podem, queria que um diretor financeiro falasse qual é seja numa associação, numa SAF, qual é o desespero de você entender que dentro do mercado concorrencial, você está tendo outros clubes até fugindo dessa regra matriz básica que é um budget, que é uma governança, né, que é uma boa gestão de fluxo de caixa, antes de mais nada, né? Essa pergunta é do VAR mesmo, né? É muito difícil de responder, é uma das coisas mais desafiadoras no futebol, né? E a resposta passa pela visão de longo prazo. Qual é o planejamento de longo prazo? Você tem que continuar agindo, acreditando naquilo que você está fazendo, que você se planejou para longo prazo. Obviamente, sempre reavaliando a estratégia, a cada movimento do mercado, né? Mas a gente não se desespera tanto. Eu me desesperava um pouco no início, mas hoje eu não me desespero tanto. Eu trouxe o jogador tal, pagou 20 milhões no jogador. Eu não fico mais tão desesperado com aquilo, porque a gente sabe que aquilo não resolve sozinho. Tem que ter outras coisas juntos. E as contratações, os impactos delas são muito maiores no curto prazo. Depois o cara se machuca, ou o cara não se dá bem com o time, ou às vezes acerta, ou às vezes demora para ele acertar, né? Então não é tão desesperador assim para quem trabalha com futebol ter essa comparação, né? A torcida compara muito. O time do Fluminense está contratando muito mais, vai ficar muito melhor que o time do Vasco. Mas na prática não é uma regra clara. Colocou dinheiro, tem resultado. Não é assim. Então isso ajuda a conter um pouco o desespero de ficar para trás, né? Mas o grande ponto é, qual é a nossa visão de longo prazo? E assim como qualquer empresa na tua vida, se você não tiver uma visão de longo prazo, tiver uma visão do resultado para aquele ano, você vai executar aquilo por ano e depois no ano que vem você vai ver como é que faz, entendeu? E a gente percebe as loucuras, porque geralmente os jogadores que vão para outros clubes, eles são oferecidos para todos os outros. Então a gente sabe ali o preço que está pedindo e quanto que a gente estaria disposto a pagar e sabe se aquilo é loucura ou não. E tem muitos clubes que fazem loucura. E como é que os clubes fazem loucura? É anunciado um valor, só que aquele valor é pago em 3, 4 anos parcelado. Na outra gestão, e não vai afetar o caixa daquele ano. Vai afetar o caixa daquele ano muito pouco, com o salário a pagar, ou com alguma luva, algum custo de aquisição. Mas os problemas são empurrados, né? Além de você trazer receita do futuro para trás, você joga os problemas de pagamento para frente, né? Então, a gente sabe que aquilo ali vai estourar em algum momento se não for sustentável, né? E sobre fair play financeiro, acho que esse é um assunto muito importante. Eu acho que a gente tem que ter fair play financeiro sim no futebol, a gente não pode ter doping financeiro, e todo mundo pede muito isso, mas não adianta só no Brasil. Que adianta você ter fair play financeiro no Brasil se você não tem na Inglaterra? Isso é horrível pro futebol brasileiro. Porque você não vai conseguir trazer os jogadores bons na Inglaterra, vão trazer. Se não tiver na Arábia Saudita, o mundo todo é global. O futebol é global, é um mercado só, né? Então, os mercados se comunicam. Então, acho que a gente tem que ter fair play financeiro sim, mas isso tem que vir da FIFA, não pode vir da CBF, senão isso pode realmente piorar ainda mais o futebol brasileiro. A responsabilidade tem que vir pela lógica do negócio, não pelo fair play, né? Se a gente fizer esse negócio via canetada, é pior que o futebol brasileiro. Não adianta a gente tentar ir na frente de algo que não é global, né? Infelizmente não é global, não existe consenso sobre esse fair play financeiro. Então, eu não sei se a gente deveria ter um fair play financeiro no Brasil agora, a gente deveria fazer tudo com o mundo, né? E é o único órgão capaz de fazer isso seria a FIFA. Pergunta de leigo aqui. Nós não temos sócio torcedor de verdade. O Fortaleza está lá com folha de 9 milhões, um pouco mais, paga um monte de jogador de 800, 600. Mas por quê? Eles têm 4 milhões, 5 milhões de sócio torcedor. Então, mudou de patamar. Isso aqui não tem, Goiás não tem, Vila não tem, Atlético não tem, esquece isso. Nós vivemos só de direitos de TV. Então é muito pouco, nesse momento, para você competir e conseguir pagar os salários que as SAFs e os clubes grandes têm condição de pagar. Alguns esclarecimentos para as pessoas entenderem que fazer futebol não é fácil. Aqui não é fácil. Nós hoje, o futebol goiano, vai ter que... Os caras falam, tem que ter ousadia, tem que ser corajoso. Como? É para fechar as portas no próximo ano? Encher de jogador aqui de 600, de 500, porque é só esses que faz o que o Verjeto fez. Uma chance, ele é letal. Uma chance, ele é letal. Mais um registro. O futebol brasileiro tem que repensar muito. Agora, fazer futebol na nossa região, financeiramente, está muito difícil. Hoje, vocês podem pesquisar, Goiás, Vila, tem um monte de jogador de Série B ganhando 150, 180, um monte de 100.
Então, gente, vamos fazer uma reflexão. O futebol brasileiro tem que criar um ambiente de... A palavra fugiu aqui, que a gente tem que ter um limite. Tem que regulamentar isso. Vai chegar um ponto que é impossível. Você põe um time em campo. É impossível. Fair play, que você podia me ajudar, né? Porque você está aí dormindo... Não, mas é fair play financeiro. Precisa criar isso. Senão, não tem fundo. Não tem como. Eu não tenho nenhuma condição de pagar 300, 400, 500, 600 para ter uns 8 jogadores igual o Vasco tem e os grandes clubes têm. Então, fica aqui para a gente repensar isso no futuro. Ah, ousadia. Ousadia? Mais ousado que eu sou até maluco. Porque eu vou ter que trabalhar muito para reinventar meu clube para frente.